que aí nos ajuda nesta análise e principalmente para nos ajudar a entender como foram alocados os recursos do Plano Safra para isso e se isso atende ou não às demandas do setor. O senhor Paulo Bertolini, presidente da Abramilho, já conosco, que gentilmente atendeu, aceitou o nosso convite para estar no Bom Dia Agronegócio dessa terça-feira. Seu Paulo, seja bem-vindo, bom dia, é um prazer recebê-lo. Oi, Andressa, é um prazer estar aqui com vocês no Notícias Agrícolas. Seu Paulo, como é que o senhor está avaliando essa nova safra que já está batendo na porta, com ainda, né, o Brasil sofrendo um déficit de armazenagem, que não é um problema novo, não é um problema que se instalou na última temporada para nós, né? Nós já conhecemos, é um velho conhecido do agronegócio brasileiro, esse déficit. Como é que o senhor está avaliando isso, prestes a começarmos uma nova safra aqui no Brasil? Olha, Andressa, é um problema recorrente e que a cada ano que passa está mais grave, porque todo ano, em média, tem crescido os déficits de armazenagem, da capacidade de armazenagem de grãos, em 5 milhões de toneladas. Esse déficit já alcança 120 milhões de toneladas e a única forma que tem para reduzir esse déficit é ter mais investimento em armazenagem ou diminuir o ritmo de crescimento dele. Então, o Brasil precisaria investir pelo menos 15 bilhões de reais por ano, simplesmente para acompanhar o crescimento da agricultura brasileira de grãos. O Brasil cresce, em média, 10 milhões de toneladas todos os anos na sua produção agrícola de grãos. E nós precisamos acompanhar esse crescimento da agricultura brasileira com investimento. A indústria brasileira, que fabrica silos, equipamentos, ela tem capacidade de produção, tem capacidade tecnológica para fornecer ao mercado brasileiro. Tanto é que ela tem, e tem inclusive ociosidade, infelizmente, que ela exporta para mais de 40 países. Ao invés de estar vendendo e produzindo para o mercado brasileiro, ela precisa trabalhar no mercado internacional, porque a demanda ainda no Brasil não é suficiente. E basicamente, Andressa, ele não é suficiente para atender essa capacidade total da indústria brasileira, porque falta recurso para o produtor rural, principalmente na hora de investir em armazenagem de grãos. Para você fazer um investimento em armazenagem de grãos, precisa em torno de R$ 1.500 por tonelada estática. E quando a gente fala de armazenagem, a gente não está falando só do silo em si, mas de toda a estrutura que vem antes do silo, que são as estruturas de recepção, de limpeza, classificação, a secagem do grão. Obviamente, que um grão, para ser armazenado, ele precisa estar em condições de ser armazenado, e esse investimento todo ele custa em torno de R$ 1.500, porque ele vai equipamento, infraestrutura, vai energia elétrica, serviço de montagem, o próprio transporte do equipamento até o local da estrutura. E o Brasil tem investido muito pouco através do PCA, que é a linha mais estruturada que nós temos e a melhor que nós temos para armazenagem. Ela faz parte do Plano Safra, ela está dividida basicamente, Andressa, em duas partes, o PCA. O PCA até 6 mil toneladas, que privilegia o investimento em grãos, e o PCA normal, que não é só para grãos, e esse é um outro problema. Por exemplo, grandes operações de usinas podem captar ali nesse PCA grãos. Cooperativas têm limite de crédito aumentado esse ano e podem captar 200 milhões de reais do PCA, e deixando o agricultor com menos recursos para investir. E aonde nós mais precisamos crescer na armazenagem, Andressa, é na fazenda. O Brasil tem só 15% da capacidade estática total disponível dentro das fazendas. Enquanto que lá o nosso principal concorrente no mercado agrícola, que são os Estados Unidos, eles têm mais de 60% da estrutura de armazenagem dentro das fazendas. Além do que, eles conseguem armazenar mais que uma safra e meia. Aqui o resultado é, além de um déficit de armazenagem de 120 milhões de toneladas, das 200 e pouco milhões de toneladas que nós temos de armazenagem, só 15% estão nos locais de produção, que são as fazendas.
que é o local adequado para se investir em armazenagem, onde traz mais benefício não só para o agricultor, mas para a cadeia que consome esse produto produzido dentro das fazendas. Então Seu é Paulo, um problema que vocês vão noticiar de novo, Andressa. Aí o Notícias Agrícolas vai mostrar armazenagem ou milho, principalmente no Centro-Oeste, jogado a céu aberto. De novo, todos os anos vocês mostram isso. Esse ano vocês, se já não mostraram, em breve vocês vão começar a mostrar, porque é uma realidade que se repete, infelizmente, todos os anos. Seu Paulo, o senhor citou a necessidade que nós teríamos de investir 15 bilhões de reais por ano para acompanhar esse crescimento da produção. É, já é possível perceber que isso não acontece. A gente tem um cálculo de quanto se investe por ano, quanto, ou em percentual, ou em reais, quanto a gente, desses 15 que teríamos que investir, o quanto é efetivamente investido por ano em armazenagem no Brasil, nessa estrutura completa, como o senhor falou, que vem muito antes do silo? Olha, entre ampliação e construção do zero é metade disso. A gente constrói o suficiente para crescer 5 milhões de toneladas todos os anos a nossa capacidade estática. Então é metade disso. O PCA esse ano, os dois PCAs vieram com 7,8 bi. O PCA que vem para até 6 mil toneladas ou 100 mil sacas, que está mais focado no agricultor principalmente, ele tem uma linha de 3,3 bilhões nesse plano safra, com um juro de 7% e um prazo de até 10 anos para pagar. Já o PCA normal, que pega também grãos, mas outros produtos agrícolas, ele tem mais recursos, ele vem com 4,5 bilhões, mas com juro um pouco mais alto, de 8,5%, também com 10 anos para pagar. Então, a gente tem investido só metade do que precisa, Andressa. Seu Paulo, como é que a gente tem um entendimento disso, não só nas esferas governamentais, mas nas esferas privadas, e como é que o senhor vê a evolução disso acontecer na prática? Como é que isso pode acontecer na prática e o Brasil alcançar essa necessidade de investimento e trazer uma ampliação da sua capacidade de armazenagem nesses próximos anos? Como é que o senhor projeta com a sua experiência e o seu entendimento, projeta esse aumento? Vai ser a passos ainda muito lentos e isso precisa partir de cima, de mudança no volume de recursos, nas taxas de juros. É dali que esse movimento vai se iniciar, mas precisa acontecer? Na verdade, é um projeto de país, né? Como que o quanto importante é a agricultura para o país e quem define essa prioridade realmente é quem está lá no poder no momento. Só para você ter ideia, Andressa, a agricultura brasileira inteira, e aí inclui aí os agricultores chamados de agricultores familiares, eles fazem essa divisão entre agricultura empresarial e agricultura familiar. As duas agriculturas, a pecuária junto, ela recebeu de subvenção esse ano um total de 16,3 bilhões. O que é subvenção? É o valor real de subsídio que a agricultura vai receber. Então, a cada real de subsídio impacta em tantos reais de financiamento controlado, em linhas de recurso controlada. Mas o subsídio real mesmo foi de 16,3 bilhões. Todas as entidades, a Frente Parlamentar Agropecuária, eles estavam solicitando em torno de 21, 22 bilhões de subsídio real. Veio 16,3 bilhões. Só para você ter ideia do que é prioridade para o país, se a gente comparar com que a Lei Rouanet, o incentivo para a cultura, tem de permissão de captação, também em forma de abertura, em forma de subsídio, é 16,7 bilhões. Quer dizer o quê? Que a agricultura brasileira como todo tem menos aplicação, permissão de aplicação de subsídio do que a cultura, embora a agricultura alimente aí os 200 e poucos milhões de brasileiros, mais 800 milhões de pessoas mundo afora, representa segurança alimentar, distribuição de renda no país inteiro. A gente vê que é um setor ainda que não recebe a devida atenção, aquilo que merece e que o país mereceria. Não os agricultores ou pecuaristas em si,
porque eles movem uma engrenagem que gera emprego lá nas cidades, que geram alimentos mais baratos, alimentos, um fornecimento ao longo do ano todo, uma estabilidade e segurança nesse aspecto. Então, a sociedade brasileira como um todo precisa analisar o que é importante para ela, né? E no nosso entender, a agricultura, a pecuária é fundamental e deveria ter uma linha de crédito mais robusta para fazer frente ao potencial que a gente tem, um potencial enorme de crescimento e que precisaria ser melhor atendido ao longo do tempo. Outro ponto que eu acho que é importante a gente analisar, Andressa, é a questão da Selic. O ano passado, o Plano Safra foi feito, elaborado no Plano Safra anterior, numa Selic de 13,75. A Selic esse ano está 10,5%. Quer dizer, ela caiu aí 3 e poucos por cento, só que as taxas de juros dos planos, né, dos diferentes programas do Plano Safra, e no caso aqui a gente está falando do PCA, eles não caíram. Então, os que caíram, caíram em proporção menor do que caiu a própria Selic. Existem linhas do Plano Safra que estão com juros positivos, quer dizer, que não há subsídio em relação à Selic. Então, isso demonstra, mais uma vez, que a gente precisa dialogar melhor com quem faz essas políticas agrícolas para despertar atenção e que nós estamos no caminho errado. Nós temos que trazer o Plano Safra para uma discussão na elaboração do orçamento, que deve ser decidido o quanto de subsídio essa agricultura ela vai receber. E depois as políticas agrícolas, aí o mapa dentro da sua atribuição, distribui esse recurso. Mas é impossível a gente trabalhar do jeito que nós estamos vindo trabalhando até hoje, numa raspa de tacho de rubrica, no meio do ano fiscal, você buscar o dinheiro em algum lugar de uma rubrica do orçamento que sobrou, que vai ser tirado recurso para aplicar na agricultura, e que aconteceu como esse ano. Nós tivemos um plano safra que acabou e não havia o outro para substituir. Então, o orçamento do Plano Safra deveria estar numa peça orçamentária junto com o orçamento da União. E ele deve ser feito de uma forma plurianual, para que se tenha o mínimo de previsibilidade possível. E não da forma como nós estamos tratando o Plano Safra, numa ação pouco planejada. E o senhor sabe, seu Paulo, que sempre que eu ouço, né, analistas como o senhor trazendo esse destrinchamento dos dados de armazenagem no país, imediatamente vem à mente a competitividade tão ameaçada que uma situação como essa impõe ao Brasil. Né? Essa competitividade que fica cada vez mais fragilizada, porque, por vezes, o setor tende talvez ir a mercado, fazer uma comercialização com pouca estratégia, porque não tem mais onde colocar sua produção. Isso vale para soja, isso vale para milho, isso vale para outros produtos. A nossa competitividade precisa ser melhor protegida. Inclusive, os pleitos, como o senhor falou, os pleitos da FPA para o Plano Safra, entre eles, né, entre as suas prioridades, estava justamente essa condição desses recursos maiores e com juros mais acessíveis para o setor, né, e para a expansão da capacidade armazenadora do Brasil, né? Exatamente. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão, né, do que reflete a gente não ter armazenagem À vontade. na fazenda. Na verdade, isso faz com que os prêmios, o que é o prêmio, o basis, é a diferença do preço internacional com o preço que vai ter lá na porteira da fazenda do agricultor. Quando você não tem uma estrutura de armazenagem dentro da própria fazenda, sai todo mundo meio que desesperado para se ver Sim. livre de sua produção no momento da colheita. Isso derruba o preço. Obviamente, todo mundo ofertando em determinado momento derruba esse preço. Então, isso tira a renda também do agricultor brasileiro, que se ele não tem renda, ele também não consegue reinvestir no próprio negócio. E sobrecarrega a indústria brasileira, porque uma vez que o agricultor não tem armazenagem,
A indústria, que precisa funcionar durante o ano todo, precisa fazer investimento em armazenagem, que não é o papel dela. O papel dela é uma indústria de processamento de grão, seja para consumo animal, para consumo humano, ou indústria, ou biocombustíveis. Né? No caso do milho, são 700 coprodutos diferentes que você faz a partir do milho, desde plástico biodegradável, matéria-prima para papel, cosmético, remédio, enfim, é uma infinidade enorme do que só para a ração animal. E essas indústrias, elas precisam ser abastecidas de forma cadenciada ao longo do ano. Então, quando não tem armazenagem vindo da fazenda, lá na fazenda, elas precisam investir nisso aí. Então, encarece o processo industrial também. Encarecendo lá na fazenda, perdendo renda, perdendo poder de investimento, encarecendo a cadeia ao longo dela todinha. A infraestrutura de rodovias e tudo mais acaba encarecendo também o processo de transporte, pouca hidrovia, muito pouco cabotagem. Então, todo o transporte também é encarecido. Isso tudo tira renda, tira vantagem competitiva que o Brasil tem da porteira para dentro, em função disso, tira poder também e vantagens da indústria. Então, perde, que a gente tem que encerrar esse ciclo. E é uma das formas da gente encerrar esse ciclo de perde-perde e virar ele para ser um ganha-ganha é ter mais armazenagem dentro das fazendas. E que essa armazenagem seja suficiente para cadenciar o fluxo de venda ao longo do ano inteiro. Isso também permite que o agricultor monte uma estratégia comercial na Sim. hora de vender a sua produção e não fique desesperado para se ver livre dela na hora da colheita. Então, é um processo que a gente precisa amadurecer, embora o agricultor hoje já perceba que ele tem a armazenagem, a secagem, o processamento do grão dentro da fazenda já é parte do negócio dele. A maior parte dos agricultores entendem quanto que isso significa de benefício e de estratégia de sobrevivência para ele. O que falta na hora dele tomar decisão e investir nessa armazenagem é dinheiro, é recurso de financiamento. Por isso a gente fala, para virar essa chave, para mudar esse ciclo de perde-perde para ganha-ganha, dependemos do PCA ter menos burocracia. Ele é um inferno a burocracia dele, então ele precisa passar por um processo de revisão de todo o fluxo de aprovações e licenciamentos e também ter mais dinheiro, que esse dinheiro seja acessado de uma forma mais fácil pelo agricultor. Isso é tão importante porque se a gente pensar que o Brasil é um país que consegue fazer duas safras quase que num mesmo Três ano, ou três, cinco em 2 anos, né? é verdade. Então, o olhar para isso tem que ser diferente do que acontece em outros países, inevitavelmente, né, seu Paulo? Não, a gente tem que pensar de uma forma mais estratégica do país, não no curto prazo. A gente está Sem olhando dúvida. sempre por retrovisor Isso. aqui na agricultura. A gente tem que ser mais ambicioso e olhar o que o mundo faz, olhar as boas práticas que tem lá fora e copiar aquelas que dão certo, ou tentar aplicar aquelas que dão certo lá fora. E uma delas que os Estados Unidos dão um show em nós é a questão logística. E a armazenagem é uma peça fundamental da etapa logística. Então a gente tem que mudar nossa visão, entender o que dá certo e tentar seguir esse caminho e aí sim trazer competitividade da porteira para fora da fazenda. Porque da porteira para dentro, todo mundo sabe, todo mundo reconhece, o mundo inteiro reconhece, que o agricultor é muito, muito bom. Seu Paulo, para a gente caminhar para a conclusão da nossa entrevista, eu queria que o senhor comentasse. Tem até um comentário aqui do Joel Gomes, que ele diz assim: silo bolso é uma alternativa para armazenar na fazenda. E na última semana, eu fui muito questionada aqui no Bom Dia Agronegócio sobre como é que está a demanda por silos bolsas aqui no Brasil e como isso tem sido, de fato, nos últimos anos, uma alternativa para o produtor brasileiro. Como é que o senhor avalia a utilização desses silos bolsas? Nós tivemos anos onde a demanda pela importação desse produto já não estava dando conta, inclusive, aqui no Brasil, e claro, isso faz os preços subirem bastante, né, para uma ferramenta como essa, o que acaba encarecendo os custos de produção e logísticos desse produtor, né? Na verdade, Silo Bolsa representa justamente um desespero.
porque ele não é armazenagem adequada para um período longo de tempo. Para você receber o produto para dentro do silo bolsa, esse produto tem que estar em condições adequadas de armazenagem. Tem que estar com limpeza, tem que estar seco. Então, é um processo que vai exigir, antes do silo bolsa, um processamento desse grão. E uma armazenagem de curto prazo. Então, melhor do que deixar no tempo, joga um plástico em cima, e isso é o que tem acontecido numa forma emergencial. Mas isso não é a solução para armazenagem no Brasil. A solução para armazenagem no Brasil são estruturas de armazenagem bem feitas, com processamento inteiro de limpeza, classificação e também a secagem de qualidade, e aí sim um processo de armazenagem onde tire o agricultor do sufoco do momento da safra e que permita ele a fazer uma estratégia comercial de fornecimento dessa produção que ele colheu ao longo do ano, da melhor forma possível. Então, é um investimento que uma hora ele se paga. Se a armazenagem, nós temos regiões em que 2 ou 3 anos ela se paga. Tanto é que os bancos, Andressa, eles não querem financiar mais do que 8, 9 anos. Eles não financiam mais do que esse prazo. Embora a linha, o ano passado, prevesse 12 anos de pagamento, eles nunca financiaram mais do que 9 anos. E esse ano caiu para 10 anos a linha, o PCA. Mas o que a gente percebe é que o payback, que é o retorno do investimento, é muito rápido, porque ele envolve, por exemplo, não só o desembolso do agricultor na terceirização da secagem e armazenagem, mas a desvalorização do que ele produziu na hora de comercializar. É a diferença do preço balcão e o preço disponível, quando ele entregou uma produção dele, sem travar o preço para um terceiro secar, e a hora que ele for vender, numa alta, ele chega lá no balcão e pergunta quanto se me paga pela minha produção. E se subiu muito rápido, a empresa às vezes sai de mercado e não compra naquele dia. Então, ele perde essas oportunidades de alta de preços. Ele perde por descontos, ele perde no frete de impureza, umidade, ele perde quando terceiriza. A terceirização da armazenagem é o custo mais caro que existe na atividade agropecuária. E ela não é percebida ainda totalmente, porque ela não envolve só esse desembolso, não é um cheque que o agricultor vai lá e paga pelo serviço. São os descontos que custam muito mais caro do que um pagamento de um serviço prestado. Então, é uma visão que o agricultor já está percebendo, e isso tem crescido ao longo dos anos, né? Nós, lá, 20 anos atrás, o Brasil tinha 3 ou 5% da capacidade estática de armazenagem dentro das fazendas. Hoje está com 15%. Logicamente, nós precisava ter mais do que 50% da capacidade estática nas fazendas e conseguir armazenar no mínimo uma safra. A FAO, Andressa, ela recomenda uma capacidade estática para os países produtores de alimentos de no mínimo 120% daquilo que ele produz. Quer dizer, a gente não consegue produzir, ainda tem um déficit de 120 milhões, quanto mais tem uma capacidade sobrando de 20% para garantia da segurança alimentar. Então, é um processo que é de evolução, ele está lento por falta de recursos. Garanto para você, se nós tivéssemos mais recursos e ele fosse menos burocratizado na linha do PCA, hoje a situação brasileira nessa questão da armazenagem seria completamente diferente, porque o agricultor reconhece que secar e armazenar é parte do seu negócio. Sem dúvida. Seu Paulo, quero muito lhe agradecer pela companhia e pela análise tão completa do que está acontecendo. E para encerrar, eu queria saber do senhor se a gente consegue, se ainda existe tempo e espaço para um pleito contínuo de um aumento desses recursos, ou isso só viria realmente na próxima temporada no Plano Safra. Isso ainda pode mudar, seu Paulo, esse volume de recursos e as taxas de juros ou não? Não, não, taxa de juro não muda. Existe manuseio, né, de um programa para outro, mas isso é uma questão política. É a área de política agrícola que decide isso ao longo do ano. Então, eu acho difícil essa mudança radical que favorecesse
a armazenagem agora nesse plano safra. Então, o negócio é voltar a trabalhar de novo, pensando já no próximo plano safra e que a realidade lá seja diferente. E uma última coisa, Andressa, À quem vontade. mais sofre com isso é o milho. Eu estou aqui como presidente da Abramilho e a gente sabe que o potencial de produção do milho no Brasil, e o Brasil vai ser conhecido no futuro, na medida que a infraestrutura melhore, como o país do milho. O Mato Grosso já produz mais milho do que soja, e isso vai ser uma realidade no Brasil inteiro. O milho é produzido em todos os municípios do país, mais do que leite, por exemplo, que não são todos os municípios que têm. O milho está presente todo dia, tem uma colheita ou um plantio em algum lugar do país. Então ele é ele é fantástico, só que ele tem um valor agregado por tonelada menor como, por exemplo, a soja. Então ele Verdade. compete de uma forma desigual com a soja por espaço de armazenagem. Ele vem normalmente numa segunda safra, depois da soja, onde os silos, os armazéns já estão ocupados pela soja. Então, o Brasil vai mudar esse retrato da agregação de valor da produção do milho. O Brasil, ó, outro ponto importante, mais 70% da produção do milho no Brasil é agregado valor dentro do país. Enquanto a soja a gente exporta in natura, o milho a gente agrega nas diversas cadeias de valor que ele possui. Então, quando a gente fizer investimento em infraestrutura, em armazenagem, o milho passa a ser um protagonista da agricultura brasileira com agregação de valor e não somente com exportação de produto in natura. Então, ele é fundamental para o futuro da agricultura brasileira, é a armazenagem e, sem dúvida nenhuma, é o milho que passa a ser protagonista. Sem dúvida, excelente forma de concluir aqui a nossa conversa, seu Paulo. Eu já lhe abro as portas do Bom Dia Agronegócio para que nós possamos continuar atualizando essas informações. O senhor sabe, o senhor tem espaço total aqui no Notícias Agrícolas, sempre que precisar, estamos juntos. Obrigada mais uma vez por atender o nosso convite, trazer, né, esse esclarecimento e trazer essas sinalizações para o setor, que vem bastante ávido por informações do setor de armazenagem, para a gente entender em que pé está o Brasil, e temos muito ainda a evoluir, e certamente com as suas informações vamos adiante. Seu Paulo, muito obrigada mais uma vez, como eu repito, portas sempre abertas para o senhor. Obrigado, Andressa. Abraço a todos. Um abraço, seu Paulo, até a próxima. É.